Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Hoje nós vamos meditar sobre o poder da oração diante do mal. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo a surpresa de Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: Que estais discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhes Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o para cá. Eles lhe o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse Jesus: Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: Creio, vem em socorro a minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: Por que não pudemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: Esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Veja, queridos, aqui parece que Jesus perdeu a paciência e sentiu vontade de ir embora, não é mesmo? Por causa da incredulidade. E a incredulidade, ela é um peso que nos sobrecarrega a nossa caminhada de fé. Amados, esse trecho do Evangelho de São Marcos, ele nos ensina que a fé e a oração são importantes para que se possa alcançar a cura, a libertação e a salvação. Neste episódio, Jesus encontra um pai desesperado porque um espírito mudo possuiu o seu filho. Os discípulos de Jesus não conseguem expulsar este espírito, não conseguem expulsar este demônio. E o pai pede ajuda a Jesus. Jesus, então, ele ensina este pai sobre a fé e cura o seu filho. Mas há um detalhe importante no versículo 23 que diz: Disse-lhe Jesus: Se podes alguma coisa, tudo é possível para aquele que crê. E ainda mais, no versículo 24, imediatamente exclamou o pai do menino: Eu creio, vem em socorro a minha falta de fé. Ou seja, o pai crê, ele tem fé, mas ainda falta fé, porque a fé dele ainda é pouca. Sua fé não é o suficiente, por isso ele precisa de ajuda. Então o que ele faz? Ele pede ajuda, ele pede socorro a Jesus. Veja, quantos de nós, também assim como este pai, nos falta fé? Temos pouca fé. Quantos de nós temos pouca fé? Mateus 17:20 vai dizer que Jesus promete que se nós tivermos fé,
como um grão de mostarda, nós seremos capazes de mover montanhas. A semente de mostarda, ela representa uma fé pequena, uma fé pequenininha, mas crescente. A Bíblia diz que mesmo se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela surtirá efeitos grandiosos na nossa vida. Meu querido, minha querida, tudo é movido pela fé. No Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 3º, artigo 1º, parágrafos 142, 143 e 144, vai dizer o seguinte: por sua revelação, o Deus invisível, por seu imenso amor, fala aos homens como amigos e com eles se entretém para convidá-los à comunhão e consigo nela recebê-los. A resposta adequada a este convite é a fé. Pela fé, o homem submete-se completamente à sua inteligência e à sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé esta resposta do homem ao Deus que revela. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus e a própria verdade. O modelo desta obediência proposto pela Sagrada Escritura é Abraão. A Virgem Maria é a sua mais perfeita realização. Ou seja, Abraão e a Virgem Maria são as nossas maiores referências como obediência e vivência da fé que nós precisamos. E o que nós podemos aprender com esta passagem? Há 4 pontos importantes dos quais eu quero destacar aqui. Examinar a nossa fé em Jesus Cristo. Como está a sua fé em Jesus? Buscar formas de fortalecer a fé. Como você tem buscado fortalecer a sua fé e permanecer em comunhão com Cristo? Entender a fé que revigora a intimidade com Deus e podem nos ajudar a sair da nossa escravidão física, mental e espiritual. E por último, aumentar a fé em Jesus Cristo por meio da oração, do jejum e dos sacramentos, como o sacramento da confissão, por exemplo. Quanto tempo você não tem confessado? Uma verdade que aprendemos com esse relato é que ao escolhermos acreditar no Pai Celestial e buscamos a sua ajuda por meio da oração, Ele nos ajudará a fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso, meu querido e minha querida, não tenhamos medo de pedir ajuda a Deus quando nós sentimos que a nossa fé não é suficiente. E eu lembro aqui aquele episódio em que Pedro caminha sobre as águas. Num determinado momento, quando Pedro começa a caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus, Pedro permanece firme olhando ao Senhor. Mas de repente bate os ventos, as tempestades e ele começa a desviar o seu olhar de Jesus e a prestar atenção ao som dos ventos, ao som da tempestade. Então o que acontece? Em imediato Pedro começa a afundar. E nesse momento que Pedro começa a afundar, o que ele faz? Ele estende as suas mãos lá em cima e diz: Senhor, salva-me. Senhor, ajuda-me. É isso que nós precisamos ter em mente, é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Que diante das nossas dificuldades, das nossas angústias, das nossas aflições, dos nossos medos, nós precisamos, assim como Pedro, estender as nossas mãos lá para o alto e dizer: Senhor, salva-me. Senhor, ajuda-me. Quando surgir uma dúvida ou uma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda, como fez este pai com Jesus. Porque Deus enviará anjos de ambos os lados do céu para fortalecer a nossa fé.